estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula do terceiro ano. E na aula de hoje, aula de História. Isso mesmo, aula de História. Convido vocês para daí da casa de vocês e eu aqui da nossa sala de aula pela televisão, para nós juntos estudarmos, tá bom? E para isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Por isso eu convido vocês para juntos irmos aqui para o nosso quadro. E na aula de hoje nós iremos estudar sobre os patrimônios históricos e culturais da cidade. Qual cidade, professor? Da nossa cidade, Teresina. Professor, mas só existe patrimônio histórico e cultural em Teresina? Não, muito pelo contrário. O patrimônio histórico e cultural ele está espalhado aí por diversas cidades do nosso país, não só do Piauí, mas do nosso país, ok? E Teresina, não poderia ficar de fora, também tem alguns lugares que são considerados patrimônios históricos e culturais. E o que esses patrimônios históricos e culturais fazem? Para que servem? Para ajudar a preservar e contar a história de determinado lugar, no nosso caso, a história de Teresina. A habilidade que nós iremos desenvolver é a de identificar os patrimônios históricos e culturais da cidade, no caso a nossa cidade, Teresina. E quais os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é estudar o que são patrimônios históricos, tá bom? Nós iremos estudar o que são patrimônios históricos, ok? Nós iremos também observar que os patrimônios históricos indicam a cultura de um local, tá bom? Ele preserva essa história, ele preserva essa cultura de um determinado local e em Teresina não é diferente. E além disso, vamos conhecer os patrimônios históricos da cidade de Teresina. Na verdade, há alguns patrimônios históricos da cidade de Teresina, até porque são muitos patrimônios, tá bom? E nós vamos ver alguns desses aqui na nossa aula de hoje. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles, você já ouviu falar em patrimônio histórico? Você já ouviu falar em patrimônio histórico? Talvez sim, eu até acredito que sim, que a maioria de vocês já escutou falar a palavra ou termo patrimônio histórico. Você conhece algum patrimônio histórico? Aí já é um pouquinho mais complicado de vocês terem visto um patrimônio histórico e saber que aquilo é um patrimônio histórico. Provavelmente vocês já viram, sem saber que é um patrimônio histórico. Podem até ter visitado, podem até ter entrado em um lugar que seja patrimônio histórico, sem saber que aquele local é um patrimônio histórico. Você seria capaz de citar um patrimônio histórico de Teresina? Ora, se você já ouviu falar, se você conhece, com certeza você seria capaz de citar um patrimônio histórico de Teresina. Vou dar a dica aqui de um. É um lugar onde vende muitas coisas boas. Artesanato, comida processada, comida que a gente leva para casa para processar. Esse lugar é um patrimônio histórico muito conhecido aqui na nossa cidade. Qual é ele? Pensem aí. Bem, o que é um patrimônio histórico cultural? É isso que nós vamos ver agora. O que é um patrimônio histórico cultural? O termo patrimônio histórico cultural
é usado para dizer que determinado prédio, pode ser um prédio, determinado monumento, pode ser uma escultura, ok? Ou expressão cultural, pode ser uma dança, pode ser uma comida, tá bom? Tem uma importância para a cidade, para o estado, para o país ou mesmo para o mundo. Então, um prédio, um monumento, uma expressão cultural, né? Ela tem uma importância para a cidade, país, estado ou mesmo para o mundo. Ou seja, aquilo tem um significado para determinado povo. Aquilo precisa ser preservado, ok? E para se garantir essa preservação, ele torna-se patrimônio histórico-cultural. Ah, professor, então tudo é patrimônio histórico-cultural? Não, muito pelo contrário. Não é tudo, são algumas coisas. E essas coisas, não gosto muito desse termo coisa, mas é o que mais se adequa nesse momento, pode ser uma coisa prédio, uma coisa monumento ou uma coisa expressão cultural, ok? Quando o patrimônio é reconhecido como tal por uma autoridade, dizemos que ele foi tombado. Então, a partir do momento que uma dessas coisas, prédio, monumento ou expressão cultural, é reconhecido pelas autoridades competentes como patrimônio histórico-cultural, nós dizemos que ele foi tombado, né, como patrimônio histórico-cultural. Esse tombo aqui não quer dizer tombo de queda, de cair, tá bom? É um tombo de reconhecimento, é documentado e a partir daquele momento aquilo faz parte da cultura daquele povo de forma oficial. Podem ser bens considerados patrimônio histórico-cultural obras de artes plásticas como pinturas, esculturas, ilustrações, tapeçarias e artefatos artísticos históricos em geral, construções e conjuntos arquitetônicos, tá bom? Pode ser uma cidade inteira, pode ser somente casa ou casas, pode ser palácios, casarões, jardins e monumentos. Podem ser também festas e festividades, então uma determinada festa pode ser considerada patrimônio histórico-cultural. Músicas também podem ser consideradas patrimônio históricos culturais. Elementos da culinária, comida, também pode ser considerado patrimônio histórico-cultural, entre outros. Em resumo, patrimônio histórico-cultural é aquilo que foi reconhecido como pertencente à cultura de um determinado povo, tá bom? É aquilo que pertence à cultura de um determinado povo e que se enquadre dentro desses elementos que nós acabamos de ver aqui. E aí eu volto a dizer, pode ser qualquer coisa não, há algumas coisas, as coisas específicas, tá certo? Que pode ser considerado patrimônio histórico-cultural. E nós vamos ver que em Teresina há muitos prédios que são patrimônios históricos culturais. O que determina se um bem cultural é ou não patrimônio histórico-cultural é a sua importância histórica para a formação da cultura de um povo, ok? E a importância da representação desse bem. Por exemplo, há uma dança, né, que acredito que vocês conheçam, que é o frevo. O frevo, ele é patrimônio histórico-cultural, ok? Há determinadas comidas, né, que são patrimônio histórico-cultural. Há determinadas obras de artes que são patrimônio histórico-cultural, tá certo? E tudo isso é possível de vermos, é possível de visitarmos, tá bom? Eu já tive a oportunidade de ir para determinados lugares somente para observar patrimônios históricos culturais, que sejam da humanidade, que sejam de um país, que sejam de um estado.
E agora sim, nós vamos ver os patrimônios históricos culturais de Teresina. Na nossa cidade, Teresina, temos vários bens que são tombados, patrimônio histórico, ok? Sejam pelo reconhecimento estadual ou mesmo pelo reconhecimento federal. A maioria dos patrimônios históricos de Teresina estão localizados nos arredores das praças do centro da cidade. Veremos isso a seguir, tá bom? Mas em Teresina, a maioria dos patrimônios históricos, e aí falando de estruturas prediais, né, de estruturas arquitetônicas, de prédio, eles estão nos arredores das nossas praças, tá bom? E aí nós vamos ver que tem um lugar que é especial, que tem um sítio arquitetônico com vários prédios tombados aí, patrimônio histórico cultural, tá bom? Isso nós vamos ver agora. O que é que nós temos? Nós temos a Biblioteca Estadual do Piauí, atualmente denominada de Desembargador Cromwell de Carvalho. Fica localizada na Praça Demóstenes Avelino, conhecida como Praça do Fripisa. E está aí a Biblioteca do Estado do Piauí. Bem, essa biblioteca, tá bom? Volto a dizer, fica na Praça do Fripisa. Talvez vocês observem sempre este prédio, tá? Porque ele fica bem de frente para uma parada de ônibus. Lá, na verdade, não tem uma parada, são duas paradas de ônibus, lá chegam e saem ônibus, né, para toda a cidade de Teresina. E tem esse prédio lá, tá bom? Né? É uma foto que não é tão recente, mas o prédio está com essa estrutura, até porque quando se torna patrimônio histórico, ele não pode sofrer modificações grandes na sua estrutura, principalmente na fachada. E talvez vocês já tenham visto esse prédio, não sabiam que era um patrimônio histórico e agora vocês sabem, tá bom? Essa biblioteca, ela fica, volto a dizer, na Praça do Fripisa e ela é um patrimônio histórico aqui de Teresina. Mas temos outros. E a biblioteca tem esse nome, tá? Cromwell de Carvalho, ok? E fica localizado na Praça Demóstenes Avelino, que a gente só conhece, né, praticamente, como Praça do Fripisa, mas agora vocês sabem que a Praça do Fripisa tem nome de Praça Demóstenes Avelino. Temos também a Casa Barão de Gurgueia. Vou trazer logo a imagem dela aí. Olha aí a Casa Barão de Gurgueia, construída em 1880. Além de ter sido a Casa de Barão de Gurgueia, já abrigou o Seminário Católico e a residência oficial do bispo, além de ter sido o prédio do Colégio Pedro II. Essa casa, né, a Casa Barão de Gurgueia, fica localizada na Praça Saraiva, tá bom? Que é outro lugar que talvez vocês até passem aí na frente e não sabiam que aí funcionava, né? Que aí é um patrimônio histórico de Teresina, Casa Barão de Gurgueia, tá bom? E hoje lá o que é que funciona? Funciona a Casa da Cultura de Teresina, tá bom? Hoje funciona a Casa da Cultura de Teresina, porém, tá bom? Tem esse nome, Casa Barão de Gurgueia, já abrigou várias coisas, inclusive um colégio, foi o Colégio Pedro II de Teresina, tá bom? Hoje funciona aí a Casa da Cultura e olha, é aberta à visitação, assim como a Biblioteca Estadual também, tá? Nós temos aí o Teatro 4 de Setembro e o Cine Rex. Ambos ficam localizados na Praça Pedro II. Na verdade, ali na Praça Pedro II nós temos um grande conjunto arquitetônico, tá bom? Dentre os quais o Teatro 4 de Setembro e o Cine Rex, tá certo? O Teatro 4 de Setembro aí em pleno funcionamento, o Cine Rex já não apresenta mais filmes, tá bom? Mas em outros tempos
apresentava aí filmes e divertia a população teresinense, e são outros dois patrimônios históricos da nossa cidade. O que é que nós temos mais? O edifício Chagas Rodrigues, que aí está situado na Avenida Frei Serafim, tá bom? Está aí, na verdade, esquina da Frei Serafim com a Avenida Miguel Rosa, tá certo? Edifício Chagas Rodrigues. Nós temos também a Floresta Fóssil, situada aí às margens do Rio Poti, na Avenida Raul Lopes. Além de ser uma unidade de conservação, ela é um patrimônio histórico-cultural da nossa cidade, tá certo? Fica ali colado com o Parque Poticabana. Nós temos também a Estação Ferroviária de Teresina. Esta foi inaugurada em 1926 e fica situada na Avenida Miguel Rosa, esquina praticamente ali com a Avenida Frei Serafim, colado com o Parque da Cidadania, tá bom? Lá na estação ferroviária, inclusive hoje, não sei ainda se está em funcionamento, mas até pouco tempo estava, há um teatro dentro aí dessa estação, tá bom? Depois de não servir mais como estação ferroviária, passou a funcionar como teatro. Nós temos aí a ponte metálica, tá bom? Denominada Ponte João Luiz Ferreira, que cruza o rio Parnaíba, ligando a capital Teresina à cidade maranhense de Timon, tá? Antes disso, o que é que se tinha? Nada. A travessia era feita por canoa, mas depois construíram essa belíssima ponte, que, né, hoje é um patrimônio histórico, cultural da cidade de Teresina, ligando a cidade de Teresina à cidade de Timon. Nós temos a igreja de São Benedito, tá? A igreja aí, tá bom? É uma igreja católica localizada na área mais central da cidade de Teresina, bem próximo também ali à Praça Pedro II, tá certo? Hoje essa igreja está passando aí por um processo de reforma, mas ela é um patrimônio histórico-cultural da cidade de Teresina. O que é que nós temos mais? Nós temos aí o Palácio Karnak, mais conhecido como Palácio de Karnak. É o edifício oficial, sede, né, do governo do estado do Piauí, tá bom? Localizado aí próximo à igreja de São Benedito, mas próximo também à Praça Pedro II, ao Cine Rex, ao Teatro 4 de Setembro, ali formando um sítio arquitetônico, né, também. Onde está localizado aí o Palácio de Karnak, tá bom? O sítio por quê? Porque há vários prédios que são ali patrimônios históricos culturais da cidade. Está aí a fachada do Palácio de Karnak, tá bom? Um belíssimo prédio, certo? Da nossa cidade, tombado patrimônio histórico cultural. Nós temos também o Palácio da cidade de Teresina. É um palácio onde desde 1984 funciona a sede da Prefeitura de Teresina, capital do estado do Piauí, localizado na Praça da Bandeira, que também já funcionou como uma escola, tá bom? Em tempos idos, antes de se tornar a sede da Prefeitura, funcionava aí como uma escola, tá certo? Fica ali bem na Praça da Bandeira, tá bom? Acredito que vocês já tenham passado aí na frente desse prédio, que também é um patrimônio histórico-cultural da cidade. O que é que nós temos mais? Museu do Estado do Piauí, também localizado aí na Praça da Bandeira, só que do lado oposto ao Palácio da Cidade, tá bom? Hoje funciona como museu, visitei esse museu, muito bonito, belíssimo, belíssimo esse museu, para nos ajudar a compreender mais sobre a história da nossa cidade, consequentemente também do nosso estado, do estado do Piauí, que é aí o Museu do Estado, tá bom? Ele, eu não sei
na verdade, a maioria desses prédios eles são abertos a visitações. Eu não sei como estão funcionando em função da pandemia do novo coronavírus. Porém, tá bom? Eu já tive a oportunidade de visitar quando as visitas estavam regulares. Nós temos também a antiga Intendência de Teresina, que é atualmente a Fundação Valferraz, né? A Fundação Valferraz funciona aí como uma secretaria, tá? Do governo municipal. E também está localizada aí na Praça da Bandeira, bem próximo do mesmo lado do Palácio de Karnak, do lado oposto aí do Museu do Estado do Piauí. Nós temos a sede do Diário Oficial do Piauí, também localizada na Praça da Bandeira, do mesmo lado do Palácio da Cidade e do lado oposto, perdão, do Museu do Estado do Piauí, tá bom? É a sede do Diário Oficial do Estado do Piauí. Outros patrimônios históricos culturais de Teresina. Nós temos a Casa Dona Carlotinha, nós temos o Grupo Escolar Gabriel Ferreira, nós temos também o Grupo Escolar Matias Olímpio, nós temos ainda o Clube dos Diários. O Clube dos Diários fica por trás do Cine Rex e do Teatro 4 de Setembro, tá bom? Nós temos também o Mercado Central de Teresina, ou Mercado São José. Nós já falamos sobre ele aí em aulas anteriores. Também é um patrimônio histórico-cultural da nossa cidade e eu preciso falar disso aqui, tá bom? Por quê? Porque é algo importante para nós. Lembra aquele lugar que eu falei no começo da aula, que vendia comida gostosa, que vendia comida que a gente compra para processar em casa, que vendia muito artesanato? Pois é, o local é esse aí, tá bom? O Mercado Central, né? Que tem o nome oficial de Mercado de São José, mas nós conhecemos como Mercado Central ou mesmo Mercado Velho, que também fica ali no complexo arquitetônico da Praça da Bandeira. Vamos agora pegar lápis, caderno e borracha e aí eu vou fazer alguns questionamentos a vocês. Vocês podem anotar aí a resposta no caderno de vocês, tá bom? Então vamos lá, lápis, caderno e borracha. Questão 1. O que é um patrimônio histórico cultural? Nós vimos aqui na nossa aula o que é um patrimônio histórico cultural. Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. O que é um patrimônio histórico-cultural? É aquilo que foi reconhecido como pertencente à cultura de um povo, tá bom? Pode ser um bem de uma cidade, de um estado, de um país ou mesmo do mundo inteiro, tá bom? Pode ser reconhecido aí como patrimônio histórico-cultural. Vai depender da importância que ele tem para determinado lugar, para determinado povo. Segunda questão, onde estão localizados a maioria dos patrimônios históricos de Teresina? Onde estão localizados a maioria dos patrimônios históricos de Teresina? Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta.
A maioria dos patrimônios históricos de Teresina estão localizados nos arredores das praças do centro da cidade. Nós vimos 3 aqui: a praça conhecida como Praça do Frei Pisa, a Praça Pedro II e a Praça da Bandeira, conhecida como Praça da Bandeira por nós, né? Então, ali nós temos sítios arquitetônicos, ok, que são reconhecidos como patrimônios históricos culturais, tá bom? Na verdade, nós temos prédios dentro desses sítios arquitetônicos que são reconhecidos como patrimônios históricos culturais. Terceira questão: cite um patrimônio histórico de Teresina localizado na Praça da Bandeira. Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. São vários, mas pode ser aí o Museu do Estado do Piauí, pode ser também o Palácio da Cidade, o Diário Oficial, tá bom? Pode ser aí o Mercado Central, né, o Mercado de São José, né? Ali nós temos vários prédios que são patrimônios histórico-cultural da nossa cidade. Quarta e última questão: qual ponte de Teresina é considerada patrimônio histórico? Qual ponte de Teresina é considerada patrimônio histórico? Tempo para vocês responderem, essa é fácil. Vamos para a resposta. É a ponte metálica conhecida como Ponte João Luiz Ferreira, ok? Essa ponte, ela é considerada patrimônio histórico cultural de Teresina e liga Teresina a Timon. O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que é um patrimônio histórico cultural, estudamos que o patrimônio histórico tem importância cultural para determinado local, observamos histórias e imagens de alguns dos patrimônios históricos de Teresina, respondemos algumas questões sobre o conteúdo estudado na aula de hoje. E essa foi a nossa aula de História. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês aí de casa tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.